Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom, hoje eu continuo uma série que eu estou pregando às terças-feiras para pessoas comuns. Se você é uma pessoa comum, é para você e é para mim também, né? Já preguei essa série no ano passado, né? E primeira série de Para Pessoas Comuns, eu falei sobre os 12 discípulos, 12 apóstolos que andaram com Jesus, que foram homens comuns, que fizeram coisas extraordinárias, né? E agora, nessa segunda temporada, dessa mesma série que eu estou pregando para pessoas comuns, eu separei 12 mulheres, né? Para falar de 12 mulheres que a gente encontra na Bíblia. Mulheres normais, mulheres comuns, afinal, ser humano, né? Com suas falhas, limitações, personalidades, mas que marcaram a vida de pessoas, né? Que fizeram coisas que marcaram a história. E se Deus fez na vida delas e através da vida delas, Ele pode fazer na minha vida e através da minha vida também. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos no espelho e a gente pensa, puxa, mas comigo não, Gui, porque se você soubesse da minha história, do meu passado, da minha família, você talvez não estaria dizendo isso que você está dizendo, mas é só você olhar para a Bíblia, é só você olhar para a palavra de Deus e ver que Deus usou pessoas comuns, Deus usou pessoas que erraram, Deus usou pessoas que falharam, Deus usou pessoas que não eram perfeitas, e se Ele fez na vida destas pessoas e através da vida destas pessoas, Ele pode fazer também na minha e Ele pode fazer na sua também. Então é sobre isso que nós estamos falando nessa série aqui. E hoje, a mulher escolhida, na verdade, hoje eu ia falar sobre Ruth, né? Nós vamos ler aqui o capítulo 1 de Ruth, alguns versículos. Eu ia falar sobre Ruth, ela era a escolhida da noite, mas quando eu fui estudar sobre Ruth, por fim que eu decidi falar sobre a sogra de Ruth, sobre Noemi. Então hoje a escolhida da noite é Noemi, a sogra de Ruth. Então Ruth, se você está com a tua Bíblia, abra lá, no primeiro capítulo, eu vou ler alguns versículos com vocês, a partir do primeiro versículo, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Estes homens se chamavam Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Versículo 8, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Versículo 10, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Versículo 14 diz assim: Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses.
Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porquanto grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamaríeis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa que está nesta noite aqui neste lugar. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, eu sei que o Senhor quer falar conosco. Eu oro e peço que a tua vontade seja feita, eu oro e peço que tudo aquilo que o Senhor tem para falar, tem para nos ensinar, que seja feito, Deus, de acordo com a tua vontade. Nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta noite. Usa a minha vida como boca do Senhor, Pai, para que aquilo que está no teu coração seja derramado sobre as nossas vidas. Haja com liberdade neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amém. Uma história extremamente triste, né? Isso aqui acontece como nós começamos lendo aqui o texto, no tempo que julgavam os juízes em Israel. O livro de Rute, ele vem logo depois do livro dos juízes, ali na Bíblia. E o que o texto nos diz aqui é que eles estavam, na verdade, vivendo um tempo extremamente difícil ali em Belém, em Judá, de muita fome, de muita seca, de tal maneira, a situação era tão difícil, mas tão difícil, que esse homem chamado Elimeleque, ele decide pegar da sua família e sair daquele lugar. Só que a gente precisa entender a implicação dele. Não era simplesmente que ele pegou a sua família e saiu dali e foi para um lugar chamado Moabe, para habitar, para ficar ou passar a sua vida no meio dos moabitas. A gente precisa entender o que significava Moabe e os moabitas para o povo de Deus. Era simplesmente os inimigos, era simplesmente uma terra que se adorava outros deuses, eles não se davam bem com aquele povo. Então, para que esse homem chamado Elimeleque pegasse sua esposa e seus filhos e tomasse a decisão de simplesmente deixar a sua terra, deixar o seu povo, deixar ali tudo para trás, é porque realmente a situação estava assim ao ponto de não ter o que fazer. Ele olha e não vê uma saída, não vê uma solução, a coisa está extremamente difícil. Talvez alguém tenha falado, olha, lá em Moabe eu acho que as coisas estão melhores, de repente se for para lá consegue alguma coisa. Ele toma a decisão de pegar a sua esposa, ele toma a decisão de pegar os seus filhos e ir para Moabe, ir para esse lugar, que na verdade, distante ali de Belém, um lugar que contrariava os princípios, né? Um lugar que pela lógica não fazia sentido. A verdade é essa, pela lógica não tinha sentido algum. Porém, vamos correr um pouquinho até o final da história e voltar. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente vai ver que pela lógica não faz sentido, ou não fazia sentido eles passarem por Moabe, mas a gente vai ver que fazia sentido para Deus, porque a provisão que eles tanto precisavam, a provisão que um dia Noemi, esposa de Elimeleque, precisaria, estava em Moabe. Ela não sabia disso, seu marido Elimeleque não sabia disso, os filhos não sabiam disso, mas Deus sabia.
Deus sabe de todas as coisas. E talvez naquele momento que não fazia sentido, e eu acredito que Elimeleque era um homem de Deus, e talvez sem compreender, e talvez pensando que era uma intuição, ou pensando, puxa, por que será que eu estou tomando essa decisão de pegar a minha família e sair daqui de Belém e ir para Moabe? Não faz sentido algum, mas eu penso que Deus o estava empurrando, Deus estava falando com ele, Deus estava cutucando, Deus estava de alguma forma trazendo um descontentamento santo naquele homem, e de alguma forma os olhos dele foram abertos para Moabe. Ele viu Moabe e enxergou em Moabe uma possibilidade, ele enxergou em Moabe uma saída que no natural não seria uma possibilidade, não seria uma saída. Primeira coisa que eu vejo aqui, a primeira lição que eu tiro dessa história aqui, sabe qual é? É que muitas vezes, sabe o que a gente pensa? Às vezes a gente pensa o seguinte, às vezes a gente pensa que uma crise, porque aqui eles estão vivendo uma crise terrível, a nação está vivendo uma crise terrível, a família está vivendo uma crise terrível, né, de fome extrema, de tal maneira que eles têm que deixar tudo e todos e se mudar, fazer alguma coisa, é uma decisão assim extrema para sobreviver, uma crise terrível. Agora, muitas vezes a gente pensa que a crise, uma crise como essa, na verdade, ela vem para destruir, ela vem para matar, mas aqui, na verdade, eu vejo que Deus estava usando esta crise, na verdade, para tirar aquela família da zona de conforto e levá-los para o lugar que eles precisavam ir. O lugar que eles precisavam ir. Infelizmente, muitas vezes, nas nossas vidas, isso acontece, porque a gente é tão duro, que se dependesse de nós, a gente ficaria na nossa zona de conforto para sempre, porque a gente não gosta do novo, a gente não gosta do desconfortável, a gente não gosta de passo de fé, a gente não gosta do desconhecido, a gente não gosta de mudança na nossa vida. Então algumas vezes Deus permite crises e coisas desconfortáveis, coisas que a gente não gosta, e não é porque Deus está querendo me matar e te matar, mas é porque Deus está querendo me empurrar do ninho, Ele está querendo me tirar da zona de conforto, Ele está querendo me tirar de Belém, porque Ele sabe que se tivesse tudo bem em Belém, aquela família jamais sairia de Belém, só que lá na frente, a gente vai ver que a provisão que Noemi um dia precisaria, estava lá em Moabe, não estava em Belém. Ela não sabia, Abimeleque não sabia, os filhos não sabiam, mas Deus em sua soberania sabia. Ele vê o plano completo, Ele sabe do plano perfeito. Então Ele está lá, de alguma forma empurra aquela família, e aqui eu vejo uma mulher extraordinária já desde o começo, porque mesmo sem compreender, porque na lógica não faz sentido nenhum, está difícil, mas meu amor, aqui é a nossa terra, aqui é a nossa família, aqui vamos ficar mais um pouco, a gente vai dar conta, a gente vai dar um jeito, você está doido, que Moabe, fazer o que em Moabe, na terra dos nossos inimigos? Se aqui está difícil, imagina na terra dos nossos inimigos, o que é que nós vamos fazer lá? Mas de alguma forma, algo mexe com o coração daquele homem, ele se sente atraído a ir a Moabe. Deus os leva para aquele lugar. Então eu quero te dizer uma coisa, calma, mudanças algumas vezes precisam acontecer. Às vezes momentos desconfortáveis precisam acontecer. Às vezes estar fora da zona de conforto, eu sei que não é legal e não é confortável, você não quer, eu também não quero, mas às vezes é necessário. No momento que a gente está vivendo, no momento que a gente está em Moabe, a gente não está gostando de estar em Moabe, e você está pensando, eu queria mesmo estar em Belém, mas lá à frente, depois de alguns anos, você vai olhar para trás e vai entender que a sua passagem por Moabe teve um propósito. Deus nunca faz as coisas por acaso, com Deus não tem por acaso, com Deus não tem coincidência, Ele tem o plano perfeito e Ele vai conduzindo as coisas.
Mas é difícil, porque a gente não está vendo. A gente enxerga ali. Meu Deus, o que é que eu vou fazer em Moabe? A gente gosta tanto de ficar em Belém. A gente é tão assim, eu até brinquei no primeiro culto, a gente gosta tanto da nossa zona de conforto, do mesmo, de não mudar, de não fazer nada diferente, que você vai no McDonald's há 40 anos e você pede o mesmo lanche há 40 anos. Não come outro por quê? Porque não é gostoso? Não, porque vai que dá errado. Já sabe que gosta daquele, vamos pedir aquele. O ser humano é assim. Vai no mesmo. Para que no outro? O time que está ganhando não mexe, já está ganhando mesmo. É exatamente o que a gente talvez não fale com palavras para Deus, mas me deixa aqui, quietinho. Não me tira da minha zona, não mexe comigo, deixa aqui. Se for fazer alguma coisa, faça aqui. De repente, coisas começam a acontecer à nossa volta, desconfortáveis, de tal maneira que nós somos empurrados para um lugar que a gente não estava esperando, para um lugar que a gente não estava planejando, e a gente chega nesse lugar. Agora, o pior de tudo, sabe qual é? O pior de tudo é o seguinte: essa mulher está olhando para o marido e talvez está pensando o seguinte: bom, ele é homem de Deus, a gente está indo para Moabe, se ele é homem de Deus e a gente está indo para Moabe, está tudo certo, vai chegar lá em Moabe e nós vamos arrebentar. Que meu maridão é homem de Deus. Tadinho. Chega em Moabe, o que é que acontece? O marido morre. O marido, o homem, naquele tempo, ele era o responsável pela casa. Na ausência do marido, quem é que era o responsável agora? O primogênito, o filho mais velho. Mas o que acontece? O filho mais velho morreu. E sobrou mais um. E o texto nos conta o quê? Que o que sobrou morreu também. Eles ficaram quase um período de 10 anos ali em Moabe. Os filhos tiveram um tempo de se casar, eles casaram, deu tempo de casar. Então agora essa mulher, Noemi, ela está em Moabe, em terra estranha, não está na sua terra. Ela foi porque o marido falou que era para ir, porque a coisa ia melhorar, ia dar certo as coisas lá. Agora ela vai para Moabe, acreditando no marido que as coisas vão ficar boas lá, e de repente ela chega em Moabe, morre o marido, morre os filhos, e ela está pensando: deu errado, agora eu estou perdida, como é que eu vou fazer? A minha pergunta para você é o seguinte: o que é que você faz quando o plano dá errado? O que é que você faz quando os planos escorrem por entre os dedos? Porque isso acontece o tempo inteiro na nossa vida. A gente planeja e não acontece o que a gente planejou. A gente sonha, mas não acontece o que a gente sonhou. Talvez aquela mulher com sonhos e expectativa olhou para o marido e falou: não, tá bom, meu marido, a gente vai construir uma nova vida lá. Talvez ele tenha falado algumas coisas para ela e dito: não, a gente vai fazer isso e aquilo, e ela com expectativas: não, realmente vamos construir algo lá, vamos viver lá, tá tudo certo. Mas de repente os planos foram por água abaixo. E agora o que é que eu faço quando os planos se foram? O que é que eu faço? Difícil. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, e geralmente, na maioria dos casos, sabe o que acontece? As pessoas desistem. Desistem de si mesmas, desistem de Deus, desistem de acreditar que Deus tem um plano, desistem de acreditar que Deus está no controle, desistem de acreditar que Deus é bom, desistem de acreditar na soberania de Deus, porque se Deus existisse, se Ele fosse bom, se Ele controlasse todas as coisas, eu não estaria aqui. Imagina, em Moabe, perdi meu marido, perdi meus filhos. Que Deus é esse que permite eu viver isso aqui? Deus não existe, Deus não é bom, coisa nenhuma. Como o maravilhoso livro de Abacuque, que Abacuque, Deus disse para Abacuque: Abacuque, o justo vive pela fé, Abacuque. Não é o que você está vivendo, não é o que você está vendo.
Não são as experiências, não são as circunstâncias, mas nós, seres humanos, somos tentados a olhar à nossa volta, a pegar um momento que a gente está vivendo as experiências e pensar, é isso aqui, mas Deus está dizendo, não, calma, as experiências não podem ditar, as experiências não podem dizer para mim e para você como vai ser o nosso futuro, porque acima, além do sol, acima do sol, existe alguém que está no controle de todas as coisas, que está sentado num alto e sublime trono, controlando todas as coisas. Eu não consigo ver, você não consegue ver, mas Ele está. Ela está lá, tudo isso terrível acontece. E nesse momento que tudo isso terrível acontece, ela poderia desistir da vida dela ali, ela poderia tomar a decisão de simplesmente jogar tudo para o alto, entregar os pontos e falar, bom, eu vou agora, vou mendigar, eu vou fazer alguma coisa aqui, vou terminar os meus dias aqui de qualquer jeito. A Bíblia, o texto que nós lemos nos conta que ela ouve que o Deus deles, o Deus de Israel, está fazendo algo lá em Belém. Ela ouve que Deus ouviu o clamor lá do povo. Ela ouve que Deus está abençoando a terra. Ela ouviu. E a gente sabe que o que gera fé nos nossos corações, o que é? Ouviu. Ela ouviu e ela falou, opa, alguma coisa está acontecendo lá. Ela então toma uma decisão. Qual é a decisão que ela toma? Eu vou continuar, eu não vou ficar no lugar que eu estou, eu não vou parar, eu não vou permitir que a minha vida acabe aqui. E muitas vezes é exatamente o que muitos de nós fazemos no momento de crise, momento difícil, momento que a gente não entende o que está acontecendo, o que a gente faz? Joga os pontos, entrega tudo. Aquela mulher sozinha, viúva, sem os filhos, agora só com as noras ali, o que é que ela faz? Ela decide continuar, ela ouve falar distante, lá em Belém ela fala, eu vou voltar para lá, eu vou tentar. Ela faz isso. Quando ela sai ali de Moabe, ela é bondosa, na verdade, porque ela entende que o que é que ela vai fazer agora? O que é que ela pode, na verdade, proporcionar para suas noras? Nada. Ela fala para elas, olha, eu não tenho mais filho para dar para vocês, eu não tenho bem nenhum para dar para vocês, eu não tenho nada. Então, faz o seguinte, vai viver a vida de vocês, vai cada uma viver a vida de vocês, deixa que eu vou embora, e vocês são novas, vocês casam de novo, vocês vão viver a vida de vocês, e eu vou seguir. As meninas insistem, dizem, não, imagina, a gente está com você e tal. Ela mais uma vez insiste, diz, não, por favor, fiquem aqui. E aí uma delas, Orfa, diz, então tá bom, eu vou ficar, se despede dela. E a outra não, Ruth diz, não, eu vou com você, aonde você morrer, eu morro junto, o seu Deus é o meu Deus, eu estou com você, eu não abro mão, eu vou junto com você. E elas seguem viagem, e elas vão juntas, de Moabe para Belém. Ela sai de Belém com a sua família, vai para Moabe, perde toda a família em Moabe, e aí em Moabe ganha 2 noras, uma fica, agora ela volta para Belém, e só vai com ela Ruth. Olha só, aquela mulher, a gente sabe o final da história, aquela mulher não sabe o final da história, ela não sabe o que vai acontecer ali na frente. Ela não está vendo a fotografia, o plano completo que Deus está vendo. Ela não sabe que Deus está orquestrando as coisas. Ela não sabe que Deus está conduzindo os passos. Mas o que nós podemos ver nessa história aqui, o que a gente consegue enxergar nessa história aqui, são muitas coisas, na verdade. A gente consegue ver, por exemplo, que Deus, mesmo quando ela não está vendo nada, Deus estava ali trabalhando. A gente consegue ver que mesmo quando ela está dando passos, o marido está dando passos, mesmo no escuro, sem compreender, sem fazer sentido, fora da lógica, movidos talvez por algo que está ali no coração, a gente vê o cuidado, a gente vê a bondade, a gente vê Deus direcionando os passos para que lá na frente
coisas acontecessem. E eu vejo que é assim nas nossas vidas. Muitas vezes, no presente, a gente não consegue compreender. A gente olha e diz, Deus, que é isso que eu estou passando? Que situação é essa? Que crise é essa? Calma. Talvez daqui 5, talvez daqui 10 anos você vai compreender. Agora, o que me chama a atenção nessa mulher, na verdade, muitas coisas me chamam a atenção, porque ela, mesmo sem compreender, ela foi submissa. Mesmo sem entender nada, ela acredita no marido, ela sai com o marido, ela vai para uma terra que não era a terra dela, ela honra a vida do marido, ela está lá. Mesmo depois que o marido, os filhos morrem, ela é bondosa com as noras, porque ela podia muito bem falar assim, não, agora vocês estão amarradas a mim, vocês casaram com meu filho, vocês estão presos a mim, vocês são mais jovens, eu sou idosa, vocês vão trabalhar agora para mim, eu vou morrer, eu sou uma viúva, vocês precisam fazer alguma coisa, mas ela é generosa, ela é bondosa, ela fala, não, olha, vocês estão livres, vocês podem viver a vida de vocês, eu vou me virar, eu dou conta, eu vou embora, eu vou para Belém, eu chego lá, eu me viro, vai viver a vida de vocês. E aqui eu vejo muitos princípios sendo aplicados, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina muitas coisas. Por exemplo, um princípio, aquilo que eu planto, eu colho, é um princípio na palavra de Deus. E aqui eu vejo que lá na frente essa mulher, ela vai colher coisas que ela plantou lá atrás. Ela colhe lá na frente generosidade. Ruth lá na frente abençoa a vida dela, é claro, mas lá atrás quem é que abençoou a vida daquelas meninas? Foi Noemi. Muitas vezes a gente quer colher coisas nas nossas vidas, mas a gente não planta lá atrás. A gente não faz coisas, a gente olha muitas vezes para a vida de pessoas lá, quando elas estão vivendo, quando ela conquistou, quando ela chegou lá, a gente diz, puxa Deus, eu queria também viver isso, eu queria conquistar, eu queria chegar, eu queria, viver aquilo ali, mas você não sabe o que a pessoa plantou, você não sabe o que foi feito, você não sabe o caminho que ela trilhou para chegar ali. E eu olho para a vida dessa mulher e eu vejo que lá na frente, na verdade, ela está colhendo coisas que ela plantou durante a vida dela. É muito fácil nós olharmos para o final, é muito fácil nós olharmos para o resultado e nos esquecermos do caminho, do percurso, do processo, que muitas vezes é dolorido. E muitas vezes não teríamos talvez o mesmo comportamento. Você acha que Ruth agiria com generosidade e bondade com Noemi, se Noemi tivesse agido diferente com Ruth? Talvez não. Se ela tivesse agido de má fé, tivesse sido egoísta, se tivesse tratado mal Ruth, ela não sabia que Ruth seria o meio que Deus iria abençoar a vida dela. Ela não sabia disso. Mas ela fez independente de qualquer coisa. E lá na frente Deus iria usar Ruth para abençoar a vida dela. Ela colheu algo que ela plantou. Aqui é um princípio na palavra de Deus. Né? Então, eu acho que são lições que a gente pode tirar e a gente pode aprender. Agora, essas duas mulheres, elas chegam lá em Belém, e o final da história é a seguinte, né? A gente sabe, eu não vou falar sobre Ruth, mas Ruth, depois que as duas chegam lá em Belém e tal, Ruth, ela vai se encontrar com Boaz, que era um homem muito rico, tinha muitas terras, e ele vai se casar com ela, ele vai redimi-la, e aí, por conta disso, Noemi, que é a sogra, vai ser abençoada também. Noemi não sabia de nada disso, Agora, me diga uma coisa, se Abimeleque não tivesse saído de Belém e tivesse ido para Moabe, Noemi conheceria Ruth? Não. Boaz teria casado com Ruth? Não. Ruth cuidaria de Noemi agora? Não. Nem conheceria. Aí você pode dizer, não, é coincidência. Não, para Deus não existe coincidência. Não tem esse negócio de sorte com Deus. Às vezes a gente fala, não, olha, eu dei uma sorte na vida, eu encontrei uma pessoa. Não. Com Deus não tem essa questão de sorte, de coincidência. A gente vê que Deus, ele vai movendo. Deus, ele vai traçando o plano. Deus, ele vai colocando no lugar certo. Deus vai conectando com as pessoas certas. Deus vai direcionando dentro do plano, da vontade que Ele tem para as nossas vidas. As coisas vão acontecendo. No momento ela não estava entendendo, a família não estava entendendo
entendendo, mas Deus estava entendendo. As coisas foram acontecendo, elas voltam para Belém. Eu acredito que no final da vida de Noemi, ela está olhando para trás e está pensando, meu Deus, sabe por quê? Porque eu penso o seguinte, o marido e os filhos iam morrer do mesmo jeito, eles não morreram porque foram para Moabe, iam morrer, porque chamou a senha, você pode se esconder debaixo da cama, em cima da árvore, tem pra onde correr. Ia morrer. Só que se morresse, tivesse em Moabe, ela não teria esse cuidado e essa provisão que ela teve. Ela ficaria talvez sozinha. Então olha só, a gente vê o cuidado de Deus na história, a gente vê que mesmo quando era para ela estar sozinha, numa terra distante, num lugar longe, sem seu marido, sem seus filhos, Deus estava lá, através de Ruth, Deus estava lá através de Orfa, Deus estava lá através das mulheres, dizendo, não, você não está sozinha, o momento é difícil, você perdeu pessoas que você ama, mas olha que eu sou um Deus presente, você pode estar sofrendo, mas você nunca vai estar desamparada, você nunca vai ficar sozinha, eu nunca vou te abandonar. No momento mais difícil da vida daquela mulher, Deus estava mostrando, olha, eu sou um Deus que cuido, eu sou um Deus que se importo, eu sou um Deus que te vejo, eu sou um Deus que estou aqui, olhando para você. E Ruth foi essa mulher para Noemi, e as duas caminharam juntas, e Ruth disse para Noemi, não, o meu Deus é o teu Deus, o teu povo é o meu povo, eu vou com você, você não está sozinha não. Imagina que conforto para o coração dela, porque Deus faz isso com a gente mesmo, é esse Deus que nós servimos. Pode estar difícil, mas Ele não nos desampara, pode ser uma luta, mas Ele sempre, pessoas podem nos deixar, mas Ele vai levantar alguém para estar do nosso lado. Um amigo me deixou, uma pessoa que eu amo me deixou, mas Ele vai levantar alguém para estar do nosso lado, para alegrar o nosso coração. Pode ter certeza, é esse Deus que nós servimos. As duas mulheres voltam para Belém, e eu acho lindo, porque quando elas voltam, quando elas chegam, as pessoas reconhecem Noemi. As pessoas vão falar, não é Noemi? Olha lá, Noemi está voltando, está chegando. Isso passaram quase 10 anos. Olha lá Noemi. Mas Noemi, ela está voltando abatida. Ela está voltando, o histórico não é bom. Ela está voltando de grandes perdas. Perdeu marido, perdeu filhos, viveu tempos difíceis. E ela diz, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, amarga, porque eu vivi dias difíceis, eu estou num momento amargo da minha vida, as coisas não estão boas. Agora, sabe o que eu acho lindo? Que Deus faz as coisas de um jeito que é perfeito. Até os versículos, a forma que os textos são colocados na Bíblia, eu acredito que não são à toa, não é por acaso, não é sem querer. Eu acredito que Deus colocou e encaixou de propósito, porque o texto que nós lemos, e quando fala que Noemi, junto com Ruth, elas chegam ali, e ela chega desacorçoada, e ela chega triste e tal, e quando elas estão ali, as pessoas olham para elas e dizem, Noemi, ela diz, não, Mara, e aí o texto diz logo em seguida, diz assim, olha, assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, e aí olha o que o texto diz, no princípio da cega da cevada. Quando que ela chegou? No tempo da colheita. Ela saiu de lá no deserto, ela saiu de lá no desespero, ela saiu de lá, a coisa estava terrível, ela saiu de lá porque a situação estava terrível, ela saiu de lá porque não tinha esperança, ela saiu de lá porque não tinha jeito de sobreviver naquele lugar. Ela sai, ela vive dias difíceis na sua vida, mesmo vivendo dias difíceis, Deus está ali sustentando sua vida, Deus levanta pessoas, Deus cuida de cada detalhe. Ela volta, e quando ela volta, ela chega ali, quando ela chega, o texto nos diz o seguinte, ela chega agora não da mesma maneira, ela sai na seca, mas ela volta no tempo da colheita. Isso aqui para mim
É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque é exatamente o que Deus faz nas nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa, o tempo de crise, o tempo de Moabe não é apenas uma estação para nós que servimos a Deus. Não é eterno, é uma fase, é um período, é uma estação. Vai voltar, vai acontecer, a colheita vai vir. É maravilhoso porque o texto diz, ela voltou e ela chegou lá, o que aconteceu? O texto não diz que ela continuou vivendo na seca e continuou vivendo até o final dos dias dela numa desgraça. Não, ela chegou e depois daquilo ali, a Ruth se casa com Boaz, e Boaz na tipologia bíblica, Boaz ele é um tipo de Cristo. No Antigo Testamento nós sabemos que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento, ou seja, as coisas que acontecem no Antigo Testamento são sombras, é como se apontassem para Jesus, mostrando o que viria, né, depois, no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus. Então tem algumas pessoas que representam, são tipos de Cristo, e Boaz é um deles, porque Boaz foi aquele que redimiu, Boaz foi aquele que pegou Ruth, porque Ruth ela não era digna, na verdade, porque Ruth era uma moabita, Ruth não era povo do povo deles, eles não se casavam entre eles, mas ela chega lá e ele estende a mão a ela, ele se casa com ela, ele abençoa ela, e por causa desse casamento, Noemi agora é abençoada, agora ela termina a vida dela de maneira feliz, um tipo de Cristo aqui, na verdade, aquilo que ele faz por mim e por você, que não éramos merecedores, mas ele estende a mão e nos abençoa, ele estende a mão para mim e para você e nos redime, nos traz, né? Nós somos a noiva, ele o noivo, ele estende a mão e nos abençoa. Mas olha só, Noemi não teria vivido isso aqui se tudo isso aqui não tivesse acontecido na vida dela. Então, quando eu vivo as crises e os desertos da minha vida, eu não preciso me desesperar. Eu que ando e sirvo a Deus, eu não preciso pensar que chegou o fim, porque para nós que servimos a Deus, não é o fim, é apenas uma fase, acredite nisso, é apenas uma fase. Se você está respirando, se você ainda tem vida, se Deus ainda permite que você esteja vivo, é porque Ele não terminou com você, e se Ele não terminou com você, é porque Ele tem planos com você, e através da sua vida também. E se isso é verdade, pode ter certeza que você está nesse processo, e esse processo ainda não terminou. Então, fica tranquilo. Talvez você esteja pensando, Gui, mas está terrível, mas vai passar. É difícil porque a gente não consegue enxergar. Eu fico imaginando Noemi, mas ela foi corajosa o suficiente para continuar. Ela foi talvez tropicando, mas ela pegou na mão de Ruth e foi, continuou, chegou em Belém. Quando chegou lá, incentivou Ruth, falou, Ruth, vai lá na terra lá de Boaz, vai lá, deita nos pés de Boaz, deita lá, vai lá, passa perfume antes, fica cheirosa. Ela foi o cupido, ela que incentivou, ela que ajudou, e as coisas aconteceram. Mas olha só, a gente não compreende, mas Deus, o Criador de todas as coisas, está aqui, no controle de tudo. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até Moabe, para mim, até Moabe, para você, que serve a Deus, pode ter certeza, é lugar, talvez você não entenda, é lugar aonde Deus está te levando, me levando, para encontrarmos a Ruth, que precisaríamos, lá na frente, queria ser a provisão, queria ser a bênção que precisaríamos, queria ser aquilo que Deus iria usar nas nossas vidas para nos abençoar, ou seja lá o que for. No momento a gente não compreende, no momento a gente não entende, mas todas
Todas são todas, não são algumas, todas. Moabe, crise, choro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você serve a Deus, se você anda com Jesus, saiba disso. Você pode chorar, você pode passar por crise, você pode se sentir algumas vezes como Noemi. Gui, eu perdi gente que eu amo, eu perdi coisas, eu perdi tudo, eu estou me sentindo em Moabe, mas faça como ela fez, continue, não pare no meio do caminho, porque certamente, talvez os anos passaram e ela conseguiu olhar para trás, porque depois quando passa é mais fácil, né? Talvez ela olhou para trás e disse assim: Deus, agora eu consegui entender porque é que a gente foi lá para Moabe. Deus, agora eu consegui entender porque é que você nos tirou desse lugar e fez a gente ir até lá. Deus, agora eu entendi porque é que o Senhor mexeu. Agora eu entendi porque que teve fome nessa terra, porque senão a gente nunca tinha saído daqui, eu ia ter ficado na mão, Deus. Depois a gente olha para trás e a gente vê a bondade e a fidelidade de Deus. Continue confiando, continue acreditando, mesmo quando você não consegue enxergar, porque Deus é fiel, Ele é bom, e a vontade dEle, se você continuar firme, caminhando em direção àquilo que Ele tem para a sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus, pode ficar de pé no seu lugar. Amém, amém. Pessoas comuns, pessoas normais, que viveram coisas extraordinárias, sofreram, choraram, passaram por dificuldades. Quando a gente olha assim para a Bíblia, a gente fala: nossa, que dureza, né? Que tristeza, que difícil. Mas viram também o sobrenatural de Deus acontecendo na vida deles. E é possível também, na minha vida e na sua vida. O que estava disponível para eles está disponível para mim, está disponível para você também. O mesmo Deus que era com eles é o Deus que é comigo, é o Deus que é com você também. Então, seja qual for a dificuldade, seja qual for o deserto, o lugar que você está, saiba que Deus está com você e Ele vai te sustentar, Ele vai nos ajudar a passar. Nós vamos olhar para trás e ver a bondade e a fidelidade dEle em nome de Jesus. Amém?